Apesar do Natal ser uma data tão importante, universal, existem inimigos desta data, inimigos desta comemoração. E a cada ano que passa, o número de inimigos aumenta. Por favor, abram a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 2, verso 11. Lucas 2, verso 11. E rapidamente eu quero falar com você sobre os inimigos desta data. Os inimigos do Natal. Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quantos acreditam no nascimento do Senhor Jesus Cristo? Digam amém. Amém. Você sabia que a religião mais atacada e perseguida nos dias de hoje é o cristianismo? Você pode falar mal de Jesus Cristo, você pode falar mal da Bíblia Sagrada, você pode falar mal de todos os pastores e padres que você conhece e desconhece, mas se você falar mal de outras religiões, você é chamado de fascista, de racista, e pode ser até preso, pode ser processado. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, nação cristã, é proibido falar bem de Jesus Cristo, fazer orações a Jesus Cristo e ensinar a Bíblia nas escolas públicas daquele país. Enquanto isso, as escolas públicas daquele país estão oferecendo cursos sobre as religiões orientais. Existe uma clara perseguição contra o cristianismo nos dias de hoje. Há países na Ásia, no Oriente Médio, que praticam a pena de morte para quem se converte ao cristianismo. Apesar disso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, nada faz a respeito. E ninguém tem coragem de criticar a falta de liberdade religiosa nesses países. Por quê? Porque eles são os maiores exportadores de petróleo do mundo. E um deles já é a segunda maior potência econômica do mundo. Enquanto isso, o cristianismo, que deu origem a quase todas as nações do Ocidente, inclusive o Brasil, está sendo perseguido dentro de sua própria casa. Podemos perceber essa perseguição agora na época de Natal. Por exemplo, Feliz Natal ou Boas Festas? Hoje em dia o governo e o comércio preferem utilizar a expressão Boas Festas para não ofender pessoas de outras religiões ou os ateus, mas não se importam em ofender os verdadeiros cristãos. Nos Estados Unidos, há um grupo organizado de cristãos que se recusa a comprar em qualquer estabelecimento comercial onde a palavra Natal tenha sido apagada. Ao chegar ao caixa, se o cumprimento for Happy Holidays, ao invés de Merry Christmas, eles deixam o carrinho cheio de mercadorias ali mesmo e vão fazer compra em outro lugar. Bem disse Jesus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então, nesta noite, por que os inimigos de Natal? Por que o mundo odeia a Jesus Cristo? E a primeira razão, irmãos, porque Jesus Cristo é o único caminho. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O exclusivismo de Jesus ofende as pessoas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus para fazer tais afirmações? O mundo já produziu muitos salvadores, por que deveria acreditar apenas neste? O mundo gosta de opções, o mundo gosta de opiniões, o mundo gosta de pluralidade. O mundo é como aquele paciente que prefere o médico da aspirina ao invés do médico da cirurgia. Jesus oferece cirurgia, Jesus oferece transplante de coração, mas o mundo prefere o analgésico. Mas no final das contas, a aspirina não cura, a aspirina não sara,
e o paciente acaba perecendo. Jesus é exclusivo em vários aspectos. Primeiro, ele é o único Filho de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito quer dizer que provém diretamente de Deus, do Pai. Não só único, mas também unigênito. Não há nenhum outro ser igual em todo o universo. Há religiões que dizem que os homens serão como Jesus um dia, em natureza e divindade, mas isso não é bíblico. A palavra unigênito, no grego, é a palavra monógenes, quer dizer que Jesus Cristo é único e exclusivo. Seremos perfeitos como Ele um dia, mas jamais seremos Deus como Ele o é. O diabo, Satanás, sempre quis encher o nosso coração com um pecado de orgulho. Ele disse para a mulher no jardim do Éden: e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E desde então o homem tem sonhado em ser um Deus, através da ciência, através da tecnologia e até através de certas religiões. Mas no final das contas, o homem acaba sempre morrendo e nunca conseguindo ressuscitar ao terceiro dia, porque só Jesus Cristo fez isso. Alguém perguntou para um cristão: como eu faço para fundar a maior religião do mundo? O cristão disse: é muito fácil, basta você nascer de uma virgem, basta você viver uma vida perfeita, imaculada, basta você realizar os maiores milagres do mundo, basta você morrer sem odiar os seus inimigos, e basta você ressuscitar ao terceiro dia. Então o homem foi embora sabendo que jamais poderia fundar a maior religião do mundo. Então, nesta noite, para todos os ouvintes, para ser salvo, o mundo precisa crer que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. 1 João 4,14 diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E se Jesus Cristo é o único Filho de Deus, logo, Ele é o único Salvador do mundo, o único que pode nos salvar. 1 João 4,14 diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Antes de Jesus Cristo, o mundo conheceu grandes homens de Deus, tais como Noé, Abraão, José do Egito, Moisés, que abriu o Mar Vermelho, Davi, Daniel, mas nenhum deles, nenhuma dessas pessoas foi enviado para Salvador do mundo. Aliás, eles eram pecadores como nós, que também precisavam de um Salvador. Os homens também pensaram que João Batista fosse o enviado de Deus, mas João tratou logo em dizer: eu não sou o Cristo, eu não sou o enviado. João podia levar os homens a Cristo, mas João jamais poderia levá-los a Deus. Somente Jesus Cristo pode nos levar a Deus. A nossa igreja também não salva, mas por muitos anos ela tem levado homens para quem realmente salva: Jesus Cristo. Por mais de 38 anos, o homem aleijado ficou esperando a ajuda de outros para ser curado de sua enfermidade. Ele ficava próximo a um tanque chamado Betesda, mas ninguém o colocava no tanque. Aparentemente, a água do tanque tinha propriedade medicinal. 38 anos mais tarde, Jesus lhe apareceu e perguntou: queres ficar são? Queres ser curado? E ele, ao invés de dizer: sim, Senhor, eu quero, ele disse: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem aleijado estava confiando em homens para ser curado, mas ao mesmo tempo os homens não podiam curá-lo, não podiam ajudá-lo.
E assim também há pessoas que estão confiando nesta noite em sua religião, ou em suas boas obras, ou até mesmo em outros deuses e outras deidades para serem salvas, mas elas estão esperando em vão, porque a Bíblia diz: Jesus é o Salvador do mundo. Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E é por esta razão principal que o mundo odeia Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é o único Filho de Deus e é o único Salvador do mundo. E a outra razão que Jesus é tão odiado é porque a sua igreja restringe o pecado no mundo. E a igreja aqui não é o Templo Batista Maranata somente, mas todos os cristãos espalhados por este mundo, salvos e lavados no sangue de Cristo, que formam a Igreja Universal de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 2:7 diz que esta igreja, ela está atrapalhando os planos do maligno, porque já o mistério da injustiça opera. Quantos acreditam que nós estamos vivendo injustiça? Quantos podem perceber que o mal está sendo chamado de bem? Quantos podem perceber que pessoas honestas, pessoas pacíficas estão sendo presas, enquanto que pessoas más estão sendo soltas? Observe que o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse um somos nós, habitados pelo bendito Espírito Santo de Deus, ensinando o valor da família, ensinando o valor da obediência, ensinando o valor do patriotismo, ensinando o valor da castidade, ensinando o valor do respeito, ensinando que Deus criou apenas 2 gêneros, macho e fêmea. Amém, irmãos? Amém. Esse tipo de gente está restringindo, resistindo à operação da injustiça. E a Bíblia está explicando que a igreja habitada pelo Espírito Santo restringe o aparecimento do anticristo, que irá governar este mundo. Mas para ele surgir, essas pessoas chamadas de conservadoras e cristãs terão que ser tiradas. Enquanto a igreja, no entanto, estiver no mundo, ela será uma pedra no sapato dos governantes, das falsas seitas e da falsa ciência. Por exemplo, uma coligação de cristãos fez um documento, um abaixo-assinado, durante o governo do ex-presidente Barack Obama, chamando o documento de a Declaração de Manhattan. Você pode pesquisar no Google a Declaração de Manhattan. E esses milhares de homens que assinaram este documento disseram para o governo de Barack Obama que se leis anticristãs fossem sancionadas por ele, os cristãos iriam desobedecê-las a fim de obedecer às leis de Deus. Nos Estados Unidos e Canadá já há casos de líderes religiosos, pastores e padres que estão sendo presos por pregar contra certas práticas sexuais perniciosas, contra a prática do infanticídio, ou seja, do aborto. Os governos estão furiosos com essas pessoas, mas o que diz a Bíblia? Atos 5:29, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E é por isso que essa igreja teimosa precisa ser retirada do mundo, para que esse anticristo maligno, endemoniado, possa governar sobre este mundo. E esse mistério da injustiça já opera. Apenas há um que restringe, que resiste o aparecimento do anticristo. Enquanto a igreja estiver aqui neste mundo, haverá obstáculos para as leis antibíblicas e anticristãs. Então imagine você o mundo sem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se já é um lugar terrível,
Se já é um lugar horrível, ficará pior ainda. Paulo diz que depois que a igreja sair deste mundo, a população mundial irá aceitar completamente a mentira. Já está em curso, já está aceitando. Quantos concordam que Jesus Cristo está para voltar? Esse mundo já está aceitando a mentira. E Paulo disse: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Em outras palavras, amou a mentira, então a mentira será a sua recompensa. Prefere a mentira, então ela será a sua companheira. Salmo 109:17 diz: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. E observe que o mundo está fazendo as piores escolhas possíveis. Não deseja as bênçãos, deseja sempre o pior. Jesus foi embora, mas olha, ele deixou atrás no mundo um povinho chamado de igreja. E desde então, vários impérios já desapareceram, mas a igreja que ele deixou não desapareceu, ela permanece em pé, ela jamais será destruída, ela será arrebatada. Mas não há poder no mundo para destruir a igreja, porque Jesus fez essa promessa: e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Dentro da igreja, no entanto, e como eu já disse, a igreja não é este local, mas os milhões de homens e mulheres espalhados pelo mundo, lavados no sangue do Cordeiro. Dentro desse corpo há vários tipos de cristãos. O cristão perdido, apesar de professar Cristo, apesar de fazer parte da membresia de uma igreja, ele nunca nasceu de novo, e no fundo do coração ele sabe que ainda não é uma pessoa salva. O cristão carnal talvez seja salvo, mas é aquela pessoa que não consegue se entregar nas mãos de Deus, e o mundo tem grande influência sobre ele. Mas ao cristão espiritual, é aquele cuja vida pertence a Jesus Cristo. É importante saber em qual categoria nós nos encontramos, pois somente a igreja verdadeira, salva, será retirada deste mundo. A falsa, que existe, permanecerá aqui para ser governada pelo anticristo. O mundo odeia Cristo. Por quê? Ele é o único caminho, e porque ele deixou para trás a sua igreja. Ele não desapareceu como a maioria dos líderes, mas ele deixou para trás representantes para pregar o evangelho, pregar salvação. O mundo quer se livrar de Cristo, o mundo quer se livrar da igreja, o mundo quer se livrar dos valores judaico-cristãos. Mas há outra razão que o mundo odeia Cristo. O mundo odeia Cristo porque a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, revela a verdade. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é uma verdade absoluta e imutável, e como toda verdade, ela dói, ela machuca, ela possui mais inimigos do que amigos. Ela é inimiga da falsa ciência, ela é inimiga da falsa política, ela é inimiga das falsas religiões, e ela é principalmente inimiga deste mundo vil. Por isso o mundo a odeia. Ela é chamada de conto de fadas, ela é chamada de livro de ficção, ela é chamada de livro histórico, menos a palavra de Deus. Por quê? Porque os homens têm medo dela, têm medo da verdade. Primeiro, a verdade sobre nós, a verdade sobre a nossa natureza. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez você seja um ótimo cidadão, uma ótima cidadã, mas a Bíblia já diz que você é pecador, pecadora e destituído da glória de Deus.
A Bíblia não alisa, ela claramente diz que somos todos pecadores. O homem gosta de ouvir que ele é bom, que ele é maravilhoso, mas a Bíblia diz que ele é mau e não presta. Certa vez um homem me disse que ele não gostava de ler a Bíblia, porque a Bíblia estava sempre lhe mostrando a sua sujeira, como se fosse um espelho. Toda vez que ele a lia, ele se via através das páginas da Bíblia. Ele se sentia derrotado ao lê-la. Eu disse para ele: é verdade, a Bíblia realmente mostra a nossa sujeira, mas ela também mostra como nós podemos nos limpar. Amém, irmãos? Como nós podemos ser purificados e justificados perante Deus. Muitas coisas nós conseguimos fazer para Deus quando estamos em pecado. Conseguimos frequentar a igreja, conseguimos cantar no coral, conseguimos dar os dízimos, mas há duas coisinhas que não conseguimos fazer muito bem quando nós estamos devendo a Deus: ler a Bíblia e orar a Deus. Ler a Bíblia e orar a Deus. Fugimos da presença dele nessas horas. O pecado não suporta a Bíblia. Satanás fugiu quando Jesus citou a Bíblia. Os fariseus pegaram em pedras para matá-lo quando ele citou a Bíblia. E agora o salmista disse: ó Deus, o Senhor, em ti confio, não desnudes a minha alma. A Bíblia desnuda a nossa alma. Por isso é tão difícil lê-la e é tão difícil ouvi-la. Eu já contei a história daquele marido que brigou em público com a sua esposa, pensando que ela tinha revelado todos os seus defeitos, todos os seus segredos, todos os seus pecados para o pastor. Certo dia, ele foi à igreja e a pregação do pastor foi uma carapuça que lhe serviu perfeitamente. Mostrou tudo de errado que ele estava fazendo. Ele não teve dúvidas. Ele disse: a minha esposa contou tudo para este homem. E na porta da igreja, depois do culto, ele queria bater no pastor e ele queria bater na esposa. Foi uma situação muito difícil, que os diáconos precisaram intervir. Como que eu sei disso? Porque eu era aquele pastor. A Bíblia não se engana sobre nós. Ela diz: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Talvez você seja maravilhoso comparado a mim, comparado a outro ser humano, mas quando nós somos comparados a Cristo, nós somos imundos. Não há ninguém que preste. Pior que saber que é um pecador, é saber também para onde você vai após a sua morte, se morrer em pecado. Essa é a verdade sobre o nosso futuro, que o mundo não gosta de ouvir, mas Jesus disse em Mateus 25:41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o inferno para nós, mas para o diabo e os demônios. Mas todo homem e toda mulher que viver a sua vida sem Cristo, para lá irá. A Bíblia fala sobre esses dois lugares eternos, o céu e o inferno. Não há uma terceira opção, não há uma terceira via. Lucas 16:23 diz: e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o homem rico foi para o inferno, e de lá ele avistou Lázaro salvo no paraíso. E assim também, quando você morrer, naquele mesmo instante, acordará no céu, na presença de Deus, ou no inferno, separado para sempre de Deus. Quem gosta de ouvir isso? Ninguém. Mas é o que está escrito. E esta foi a pregação de Jesus durante os seus 3 anos e meio aqui na terra. Sabe por quê? Eu tenho certeza que a Bíblia é a palavra de Deus,
porque os outros escritos, livros, mostram como eu sou bom e como eu mereço coisas melhores, mas a Bíblia mostra realmente como eu sou mau e como eu posso ser salvo. Por essas e outras razões, a Bíblia é odiada. Concluindo, pessoas gostam do Natal, talvez por causa do feriado, da prosperidade financeira durante essa época, mas o mundo odeia o significado do Natal. Odeia o fato que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Odeia o fato que a igreja, que somos nós cristãos, está aqui para reduzir o ritmo do pecado. E odeia o fato que a Bíblia é uma verdade inabalável, imutável e absoluta. Mas enquanto há tempo, vamos proclamar: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Para quem quiser saber, essa é a missão do Templo Batista Maranata: anunciar para as famílias, anunciar para as pessoas, anunciar para os povos que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados, salva a nossa alma e garante a nossa eternidade no céu. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, mas todo aquele que crê em mim não morrerá. E ele está falando, é claro, da morte espiritual. Antes viverá. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se você se considera perdido, ele veio para você e por você. Mas se você se considera salvo, Jesus não veio para os sãos, que não necessitam de médicos, mas para os doentes, que precisam de ajuda. Vamos fechar os olhos e vamos orar.